Muito bem, meus irmãos, graça e paz, estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal, o canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite, compartilhe também com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, então, e eu quero aqui que você que ainda não baixou o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio, eu quero que você baixe o aplicativo da nossa rádio. O link para você que me acompanha pelo YouTube está na descrição aqui do vídeo. E você pode acompanhar o nosso programa, o programa Palavra Viva, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 21 horas. Ao meio-dia e às 21 horas. Você pode acompanhar o nosso programa, bem como também existem outros programas, uma programação abençoada que nós temos disponibilizado lá na nossa rádio, música, entre outras coisas, e você pode estar aí acompanhando a nossa rádio. E se você conhece alguém que gostaria também de ser um patrocinador da nossa rádio, divulgar a sua empresa, o seu negócio, entre em contato com a gente aí, que vocês estarão podendo nos ajudar aqui cada vez mais fazer com que o nosso programa avance e esse ministério que o Senhor tem nos dado possa crescer cada vez mais. Então baixe o aplicativo de nossa rádio ou acesse o site da nossa rádio www.radiowebpalavraviva.agoranoar.com.br e você pode acompanhar a nossa rádio aí também pela internet de qualquer parte do Brasil. E sem dúvida também você pode participar e se inscrever aí também no nosso canal, canal Miqueias Alves. Hoje saiu um vídeo lá no canal Miqueias Alves, um podcast com o pastor Tiago Abner, que ministrou no nosso programa aqui especial de 1 ano. E eu gravei um podcast com ele falando sobre herança ou legado, ou herança e legado, tratando desse tema. Ficou lá disponível no meu canal Miqueias Alves. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você que não viu poder estar assistindo também. Foi muito bom, muito bênção e edificante aí para vocês. E aproveite e se inscreva lá no nosso canal Miqueias Alves. Mas sem perder tempo, vamos ouvir aí os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos dar seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje pensando aí, meditando no tema esperança, fé olhando para frente. Esperança, fé olhando para frente. Então, não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno.
Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler aí hoje os versos 23 a 25. Romanos capítulo 8, versos 23 a 25, falando aí sobre o tema esperança. Fé olhando para frente. Fé olhando para frente. O texto diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos pensar aí nesse texto. Ontem nós falamos aí a respeito do clamor da natureza da criação pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós observaremos aí o clamor dos eleitos de Deus, o clamor da igreja, clamor dos salvos, dos crentes, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo aqui, ele continua falando sobre o tema da glorificação e falando dessa expectativa pela vinda de Jesus. Primeiro mostrando a criação, esperando a expectativa da vinda de Jesus, e agora falando da expectativa do crente, do salvo, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante aqui, para a gente pensar nesse pano de fundo, é que a base, tanto para a natureza como para os salvos, dessa expectativa da vinda de Jesus, essa espera na vinda de Jesus, a base é o sofrimento. A base é o sofrimento. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre essas questões aí, vamos pontuar aqui para melhor nós entendermos. Então o primeiro ponto aí que eu quero pensar com vocês: o crente sofre em si mesmo. O crente sofre em si mesmo. Observa aí comigo o texto do verso 23 que diz: e não só isso, e não só ele, mas nós mesmos também gememos em nós mesmos. Então, primeira questão aí é que o crente, o salvo, o convertido, o nascido de novo, sofre. O sofrimento faz parte da vida do crente. O sofrimento faz parte da vida do convertido. É muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque existe uma teologia pregada nesses últimos dias contra o sofrimento. Ou mesmo uma teologia que
tenta abolir o sofrimento para o cristão, para o salvo, para o que se diz nova criatura. O que é um equívoco muito grande. A Bíblia em nenhuma parte diz que enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, nesse corpo mortal, seremos livres do sofrimento. O sofrimento nosso terá um fim na glória, na glorificação, na restauração e remissão desse corpo mortal para o imortal. Aí o sofrimento terá fim. Porém, enquanto nós estivermos habitados por esse corpo mortal, corruptível, falho, nós sofreremos. O sofrimento faz parte da vida do crente. Faz parte da vida do crente. É diferente o sofrimento da vida do crente para o ímpio? Sim. A maneira como Deus trabalha em cada situação é diferente. O sofrimento para o crente, e nós vamos chegar lá, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos. O que antevê, o que prevê que o sofrimento do crente possui sim um propósito. Até mesmo Romanos 5, nós já falamos sobre isso, da questão das tribulações, o tribulum, né? Que é aquela ferramenta utilizada para separar a palha do trigo. E a tribulação produz o quê? Paciência, experiência, esperança. Quer dizer, o sofrimento para o crente possui propósitos, possui finalidades. Deus tem seus propósitos, seus fins no sofrimento do ser humano. Deus se utiliza desses sofrimentos para tirar o melhor da vida do crente. Mas a Bíblia nunca diz que o crente não vai passar por sofrimentos. O próprio Jesus deixou isso muito bem claro. Inclusive o próprio Jesus passou por sofrimento, ele padeceu, ele morreu uma morte de cruz. Quer dizer, o sofrimento faz parte da nossa realidade de vida. Não tem como fugir do sofrimento. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus já deixou claro, nunca o cristianismo prega, nunca o cristianismo promete uma vida sem sofrimento. Isso daí é uma utopia que nós não comungamos. Nós pregamos um evangelho que possui cruz para se carregar, que possui perseguição, morte. Quantos cristãos nós poderíamos citar que foram mártires, passaram pelo sofrimento? Outros que tiveram enfermidades, foram levados à morte. Não é todo crente que vai ter o gozo, por exemplo, de diante uma adversidade, um problema, uma enfermidade ou qualquer outra coisa, receber uma vitória. Às vezes o sofrimento, como permissão de Deus, será levar esse crente à morte. Não tem como. Pense, por exemplo, no apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele o espinho da sua carne. E Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o evangelho, a mensagem que nós pregamos não promete uma salvação ou uma redenção ainda nesse corpo pecaminoso. Pelo contrário, nós pregamos uma redenção, pregamos uma glorificação, pregamos um fim último em Cristo, em Deus, livres desse corpo mortal, corruptível e vivendo para a glória de Deus eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos sim às tribulações, às angústias, às perdas, às enfermidades, às portas fechadas, a tantas coisas. Porque o sofrimento faz parte da vida do ser humano pós-queda. E nós cristãos não estamos isentos disso. Segundo, o crente espera a glorificação, o fim último do sofrimento. Observe aí comigo, verso 23, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja,
diante o sofrimento que nós estamos vivendo, nós esperamos com grande ansiedade, com muita expectativa, a redenção, a adoção final. Quando esse corpo mortal se revestirá do imortal. Nós acreditamos no fim do sofrimento, não aqui. Esperamos e acreditamos no fim do sofrimento lá, no céu, na glória. Porque é incompatível, essa é a verdade, é incompatível um mundo de perfeição na imperfeição. Nós não temos como almejar uma perfeição ainda no mundo corruptível, imperfeito. A perfeição está para um mundo perfeito, sem o pecado, sem nenhuma corrupção, sem queda, sem sofrimento, sem nada disso. Aí sim, glorificação. Aí sim, fim do sofrimento. Aí sim, o início de uma nova era. Mas enquanto estivermos aqui, o que nos resta é essa expectativa, essa plena convicção que Cristo virá. E nós experimentaremos na nossa carne, na nossa natureza, a glorificação. Como diz o verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós experimentaremos a glorificação. Seremos livres de todo o sofrimento para a glória de Deus. Essa é a minha expectativa e essa deve ser a sua expectativa. Terceiro, o crente possui as primícias do Espírito. O crente possui as primícias do Espírito. Olha lá o que diz o texto. Que temos as primícias do Espírito. E aí você sabe que primícias são o quê? A 10ª parte de uma colheita. E aqui faz referência ao quê? Ao Espírito Santo. Nós somos a habitação e morada do Espírito Santo. Nós já possuímos as primícias do Espírito. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já estamos na antessala da glória. Nós já experimentamos do gozo celestial pela presença do Espírito Santo já habitando em nós. Nós já temos essa sensação do que é a glória de Deus, porque o Espírito Santo já habita em nós. Nós já sentimos a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Isso não é a totalidade, é só a 10ª parte. Nós estamos na antessala da glória. Nós estamos na sala de espera do arrebatamento da igreja. E o Espírito Santo de Deus é quem nos ambientaliza ao céu. Porque quanto mais próximo nós estamos e mais cheios nós estamos do Espírito Santo, mais nós temos convicção do que é de fato estar diante da glória de Deus. Como será o céu? Você só tem como saber como é o céu se você tem intimidade com o Espírito Santo. Ainda John Stott, ele falando sobre o Espírito Santo, ele diz: é claro que já fomos adotados por Deus. E o Espírito nos assegura que somos filhos de Deus. Existe, porém, uma relação pai-filho ainda mais rica e profunda que virá quando formos plenamente revelados como seus filhos e conformados à imagem do seu filho. Mas já fomos redimidos, mas nossos corpos não. Nosso espírito está vivo, mas aguardamos o dia em que receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nós já somos pertencentes à família de Deus. O Espírito Santo já habita em nós. Nossos pecados já foram redimidos na cruz do Calvário. Fomos justificados pela fé. Porém, ainda estamos habitados por esse corpo pecaminoso. Ou seja, falta ainda a obra completa da nossa salvação. Que é quando esse corpo mortal se revestirá do imortal. Quando esse corpo corruptível se revestirá do incorruptível. Mas enquanto nós estamos nesse processo, nós já estamos o quê?
experimentando o que é a glória de Deus. O que é o céu? Por causa da pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Quarto e último lugar. O crente espera com esperança. O crente espera com esperança. Olha lá o que Paulo diz. Verso 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E aí, R.C. Sproul, ele diz que a esperança é a fé olhando para frente. A esperança é a fé olhando para frente. Porque quando nós falamos esperança, no nosso vocabulário, o vocabulário da língua portuguesa, nós temos uma ideia sobre esperança. Nós avaliamos ou pensamos em esperança como algo que pode vir a acontecer, como uma expectativa no campo da possibilidade, não da certeza. Nós a esperança é como um pensamento positivo na nossa cultura. Vamos ver aquela esperança, aquela expectativa, mas não tem uma convicção, não tem uma certeza. É uma esperança na esperança, é a fé na fé. Mas aqui não. Quando Paulo fala de esperança, ele está falando de algo extremamente concreto. Quando ele está falando de esperança, ele está falando de uma fé, que lá em Hebreus capítulo 11, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É uma fé no futuro, uma certeza daquilo que há de acontecer no futuro, porque está estribada em Deus e na sua palavra. Não é uma fé como pensamento positivo, não é uma esperança como um pensamento positivo, é uma convicção plena do que há de acontecer no futuro. Por isso que é a fé olhando para frente. Ainda Hernandes Dias Lopes, ele diz as seguintes palavras: temos a garantia da salvação, mas não a sua posse definitiva. Recebemos o Espírito como selo e garantia de que recebemos a posse final e definitiva, mas ainda aguardamos pacientemente o que não vemos. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa herança, segundo Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, é essa garantia dessa esperança futura. Nós não estamos vendo, por isso que é fé. Mas qual é a garantia que nós há de recebermos? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é quem nos levará ao Pai. É o Espírito Santo que nos apresentará. Quer dizer, a 10ª parte, o selo, a garantia já foi nos dada. Por isso que nós esperamos, e esperamos com grande esperança e expectativa no cumprimento das palavras de Deus a nosso respeito. Ou seja, o crente, ele passa por sofrimentos, por angústia, por aflições esses dias, porém ele tem uma firme convicção de que um dia toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa guerra, tudo que estamos vivendo terá um fim para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Nós viveremos em paz, em harmonia, juntamente com o Pai. Essa é a esperança e essa é a expectativa que nós temos. O Espírito Santo é a nossa garantia. Que eu e você possamos entender isso. Que eu e você possamos compreender isso. Porque às vezes nós estamos vivendo e estamos cansados de tantas coisas que estamos observando. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que a palavra de Deus nos promete. Ainda, se eu não me engano, o texto de Jó diz que quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Aquilo que me dá esperança.
A única maneira de nós caminharmos nesse mundo é colocando nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Sabendo que a nossa esperança não está aqui, ela não é perecível. Ela é imperecível. Ninguém pode roubá-la de nós. Ninguém pode. Porque ela é indestrutível. Ela é incorruptível. É a esperança da vinda de Jesus. E de estarmos eternamente com Ele. Gozando da sua presença. Se hoje nós morrermos. No segundo seguinte, nós estaremos diante a presença de Deus. Diante a presença de Cristo. Dos anjos. Porque nós entendemos que o salvo, ele vai para o paraíso depois da sua morte. O corpo vai para a sepultura esperar a glorificação, esperar a restauração. Mas o nosso espírito vai ao Pai. A nossa alma vai ao Pai e espera a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo seguinte à nossa morte, nós estaremos no paraíso com o nosso Deus, assim como o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a expectativa que nós temos, essa é a fé e certeza que nós temos. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Vocês possam se inscrever aqui, deixar o joinha de vocês e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.